hoje será sobre uma revisão de funções orgânicas. Vou colocar aqui o nome. Funções orgânicas. A primeira função orgânica que nós vamos revisar será os álcoois. Os álcoois, eles possuem o grupo funcional OH, que é chamado de hidroxila. Grupo funcional, vou colocar aqui o nomezinho, grupo funcional, é uma estrutura, é um pedacinho, né, que vai identificar aquela função orgânica. Então, se eu tenho esse grupo aqui, OH, eu já sei que estarei diante de um álcool. Como é que é feito a nomenclatura? Nós vamos usar a terminação OL. E se a estrutura ela for grande, esse grupo funcional precisará ser posicionado. Mas se for uma estrutura pequena, não vai ser necessário posicionar o grupo funcional. Exemplo, CH3, CH2OH. Aqui nós temos uma estrutura pequena, com 2 carbonos. Você vai lá na tabela, olha o nomezinho de 2 carbonos, tem escrito lá ET, o AN das ligações simples e a terminação dos álcoois, que é o OL. Então, esse aí é o álcool mais famoso que nós temos, o etanol. A partir do momento que você já tem uma estrutura maior, será necessário posicionar esse grupo funcional da hidroxila. Vou colocar aqui uma estrutura maior. CH3. Como é o processo para dizer o nome dessa estrutura? Você vai escolher a cadeia principal, que é a maior sequência possível de carbonos. Escolhe a cadeia principal, tá? Vai de uma ponta até a outra ponta. Essa cadeia principal, ela precisa obrigatoriamente ter o carbono que está diretamente ligado à hidroxila. Então, a hidroxila, ela não vai estar inserida na cadeia principal, mas ela vai estar diretamente ligada ao carbono que está na cadeia principal. Isso é obrigatório. Então, no caso, essa hidroxila, ela está diretamente ligada a esse carbono, e esse carbono aqui faz parte da cadeia principal, certo? Nós numeramos a cadeia, dando prioridade para o grupo funcional da hidroxila, que representa os álcoois, né? Que indica a presença dos álcoois. A gente numera 1, 2, sempre começando da ponta, tá? Numeração, lógico. 3, 4, 5, 6. Então, eu dei prioridade para a hidroxila, começando a numerar desse lado, para ela ficar com o menor número possível, né? O número 2. Se eu começasse a numerar desse lado, ela ia ficar com o número 1, 2, 3, 4, 5. Ia ficar com o número 5, que é um número maior. Então, o interessante é ela ficar com o número menor possível, porque a prioridade é para hidroxila. E aí, o nome dessa ramificação é o metil, posição 4. Nós colocamos as ramificações em ordem alfabética, mas só tem essa daí, então a gente só coloca essa daí. 4-metil. Por último, a cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos. 6 carbonos, você olha lá na tabela, tem escrito lá X. Colocamos aí o AN das ligações simples, mas a gente não pode fazer isso daqui, hexanol. Não podemos fazer isso daí. Porque, como essa estrutura é um pouco maior, né? Sendo assim, nós precisamos posicionar esse grupo funcional.
Então, a gente precisa dizer aonde está a hidroxila. A hidroxila está na posição 2, então eu vou quebrar a palavra, vou colocar aqui o 2, ol, tá? A hidroxila está no carbono de número 2, certo? E aí, tranquilo, gente, nesse exemplo aí, tá tranquilo? Os álcoois. Lembrando que os álcoois, eles são representados pelo grupo funcional OH, que é a hidroxila, tá? Terminação ol. Cadeias maiores precisam ser posicionadas. Cadeias pequenas, não há essa necessidade. Professor, o que você chama de pequena? Geralmente até o etanol, tá? Um pouco maior do que o etanol, já precisa posicionar. Por quê? Porque a hidroxila, ela pode transitar pela cadeia. Então, ela pode aparecer em qualquer posição. Posição 1, posição 2, posição 3, 4. Como ela tem essa rotatividade, né, de ficar transitando pela cadeia, então é necessário que a gente posicione essa hidroxila, que é referente, né, aos álcoois. Vou colocar aqui agora uma outra função orgânica, porque a gente está fazendo aí uma revisão, né? Quanto mais funções orgânicas a gente trabalhar aqui, melhor. Eu vou falar agora dos ácidos carboxílicos. Ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos são representados pelo grupo funcional C-O-OH. Esse pedacinho aqui é o chamado grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Grupo funcional. Professor, o que é um grupo funcional? É um pedacinho da estrutura que vai identificar aquela função orgânica. Então, se eu tenho esse pedacinho aí, eu já sei que ali existe um ácido carboxílico, tá? E esse grupo funcional, ele tem um nome especial, é a carboxila. Então, só esse pedacinho aí se chama carboxila. E ele é bem peculiar, né? Ele tem esse pedacinho aqui, C-O, juntamente com o OH. Então, a junção aí forma a carboxila. Então, para que eu diga que realmente é uma carboxila, ela precisa ser desse jeito aí. Ela também pode ser abreviada assim, tá? Então, pode aparecer assim ou assim, tanto faz. Geralmente nas provas aparece assim, mas é a mesma coisa se aparecer assim também. Como é que é feito a nomenclatura? A nomenclatura é feita da seguinte maneira: terminação oico. Nós vamos usar a palavra ácido no começo e a terminação oico, tá? Exemplo. Vou colocar aqui um exemplo. CH3. CH2, CH2, C-OH. Você escolhe a cadeia principal, então procure a cadeia principal direitinho, que é a maior sequência possível de carbonos, tá? Porém, quando você for escolher essa cadeia principal, obrigatoriamente o carbono da carboxila precisa fazer parte da sua cadeia principal. Então, tá aqui, ó. O carbono da carboxila, tá aqui a carboxila, ele faz parte da cadeia principal. Obviamente, porque cadeia principal é uma sequência de carbonos. Então, precisa ter todos os carbonos dessa cadeia. E é claro que a sua carboxila tem carbono, então ele vai fazer parte da cadeia principal, obrigatoriamente. Você faz a numeração, dando prioridade para esse grupo funcional carboxila, então ele sempre vai ficar com a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que sobrar é ramificação,
Sobrou aqui um metil. Esse metil está na posição 5. Você vai colocar o nomezinho, né? Ácido sempre na frente do nome. Coloque todas as ramificações em ordem alfabética. Mas só tem essa daí, então eu coloco só essa daí. Ácido 5-metil. Por último, sempre, a cadeia principal. A cadeia principal ela tem 6 carbonos, você vai lá na tabela, olha o nomezinho que tem lá, ela tem 6 carbonos X, UAN das ligações simples. E aí, no caso dos ácidos carboxílicos, não é necessário quebrar a palavra. Você não precisa fazer isso daqui. Hexan-1-óico. Ah, professora, foi feito lá nos álcoois. Foi feito lá nos álcoois, sim, porque aquela era a regra dos álcoois. A regra dos ácidos carboxílicos é um pouco diferente. Ela não precisa posicionar o grupo funcional, então o nome ele vai aparecer inteiro, hexanoico. Por que que não há essa necessidade de posicionar o grupo funcional? Porque ele sempre vai aparecer nas pontas da cadeia, seja a ponta da direita ou a ponta da esquerda, mas ele sempre aparece na posição 1. Sendo assim, não há uma necessidade de posicionar esse grupo funcional. Eu já sei que ele sempre vai aparecer com a numeração 1. Eu posiciono as outras ramificações, como eu posicionei aqui o metil, mas o grupo funcional em si ele não precisa ser posicionado. Então, serão números, aliás, serão nomes inteiros. Hexanoico, pentanoico, decanoico, serão nomes inteiros, porque no caso dos ácidos carboxílicos, não existe a necessidade de posicionar o grupo funcional. Vou apagar aqui. Tá tranquilo, gente? Vocês estão entendendo direitinho? Lembrando que é uma revisão. Deu certo aí, ácidos carboxílicos? Ótimo. Vamos agora para os aldeídos. Aldeído, ele tem um grupo funcional muito semelhante ao ácido carboxílico. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com essas duas funções, tá? Aldeído é representado pelo C-H. Então, é muito parecido com o ácido carboxílico. Vou colocar aqui de novo do lado para você poder comparar. Ácido carboxílico é o C-OH e o aldeído é o C-H. Então, são bastante parecidos. A diferença é porque o ácido carboxílico tem esse oxigênio aqui que o aldeído não tem. De resto, são quase a mesma coisa. Tem a maneira de representá-los de forma abreviada. O aldeído ele pode ser representado assim, XO, e o ácido carboxílico, como eu falei, é o CO. Tá? São maneiras também de representá-los. O nome desse grupo funcional aqui dos aldeídos é aldoxila. Então, esse pedacinho aí se chama aldoxila. A nomenclatura é feita com a terminação al. Não confunda com os álcoois. Álcoois são ol, aldeído, al. Tá? Então, também são parecidos. Todas essas funções, elas são parecidas, né? Umas com as outras. Tem algumas coisas meio que semelhantes. Terminação al. Da maneira que são os ácidos carboxílicos, os aldeídos também não precisam ser posicionados, porque sempre vão aparecer na ponta da cadeia, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo. CH3, CH2. C-H. Você escolhe a cadeia principal, maior sequência possível
de carbonos, né? Pega esses carbonos, inclui o carbono do aldeído, ele precisa estar inserido na cadeia principal, ele precisa fazer parte da cadeia principal, é obrigatório. Você numera essa cadeia, dando prioridade para o aldeído. Então, qual é o lado que ele está? O lado que ele estiver é o lado que você vai começar a numerar. Ele está bem aqui. Então, você começa a numerar. 3, 4, 5, 6. Todas as funções orgânicas têm prioridade, todas elas. Então, esse daqui é o metil. Posição dele, posição 4. Você coloca as ramificações em ordem alfabética, mas só tem essa daí. Então, você só coloca ela, lógico. 4-metil. Por último, a cadeia principal. A cadeia principal tem 6 carbonos. Você vai lá naquela tabela. Então, o uso da tabela é bem recorrente. A gente vai usar bastante aquela tabela de carbonos, que vai de 1 carbono até 20. Você olha lá, 6 carbonos, qual é o nomezinho que tem lá? Tem lá X. Não esqueça do AN, das ligações simples. Como nós estamos diante de um aldeído, a terminação é -al. Então, o nome dessa estrutura é 4-metilhexanal. Não existe a necessidade de posicionar esse grupo funcional. Então, não existe esse nome aqui, hexan-1-al. Isso não existe. Por quê? Porque o aldeído ele sempre aparecerá na ponta da cadeia, seja ela a ponta da esquerda ou a ponta da direita, mas ele sempre vai aparecer na ponta. Se ele sempre aparece na ponta, ele sempre vai ficar com o número 1. Se ele sempre fica com o número 1, não existe a necessidade de posicionar aquele grupo funcional. Você numera a cadeia normalmente, né? Para poder colocar as ramificações devidamente em ordem alfabética e tal, mas aí na hora de colocar a cadeia principal, será um nome inteiro. Não será um nome quebrado, como é o caso dos álcoois. Então, até o momento, a gente quebrou o nomezinho dos álcoois, porém, ácido carboxílico, o nomezinho foi inteiro da cadeia principal, aldeído também, o nomezinho é inteiro. Outra função orgânica, mais uma, muito importante, são as cetonas. Cetonas, elas são representadas por esse grupo funcional, que é o C-O, que aparece em outras funções também, porém, para que eu diga que realmente eu estou diante de uma cetona, eu preciso ter esse grupo funcional aqui, que é chamado de carbonila. Mas essa carbonila precisa estar entre carbonos. Então, eu tenho que ter carbono de um lado, carbono do outro. Se eu tiver isso daí, eu estou diante de uma cetona. Ah, professora, e se tiver outra coisa do lado que não seja carbono? Então, será outra função orgânica. Cetona não será. Para ser uma cetona, não basta ter a carbonila. É preciso ter carbono de um lado, carbono do outro. Aí eu estou diante realmente de uma cetona, tá? Nomenclatura. A nomenclatura é feita com a terminação ona. É bem criativo. Cetona, terminação ona. A cetona precisa ser posicionadas. Todas elas precisam ser posicionadas, com exceção das pequenas, né? A partir do momento que você aumenta a estrutura, ela já precisa ser posicionada, porque essa carbonila, ela pode ficar passeando na molécula, na estrutura. Então, é necessário posicionar.
Mesma coisa que acontece com os álcoois. Nas cetonas, a carbonila fica passeando pela estrutura. Ela pode aparecer em qualquer posição, com exceção das pontas. Então, numa cetona, a carbonila não aparece nas pontas, porque se ela aparecer numa ponta, ela deixa de ser uma cetona e passa a ser um aldeído. Por quê? Porque para ser uma cetona tem que ser carbono de um lado e carbono do outro. Então, se você pega e coloca essa carbonila numa ponta, então eu vou deslocar aqui ela para você perceber. A partir do momento que eu coloquei ela numa ponta, ela deixou de ter carbono de um lado e carbono do outro. Desse lado passa a ser um hidrogênio. Então, se isso aqui acontecer, deixou de ser uma cetona, e isso aqui não é mais o grupo funcional das cetonas. Isso aqui já é um aldeído, que é o C-H. Tá? Então, o simples fato de deslocar a acetona, né, o grupo da carbonila, para a ponta da cadeia, eu já estou transformando a acetona em aldeído. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não confundir cetona com aldeído. Para ser realmente uma cetona, você procura a carbonila, tem carbono do lado, carbono do outro, é uma cetona. Tem carbono do lado, mas outra coisa do outro lado não é cetona. É outra coisa. No caso, se tiver um hidrogênio, é um aldeído. Tá? E aí, como eu falei para vocês, terminação ona precisa ser posicionada. Vou colocar aqui um exemplo. CH3. Você procura a cadeia principal, que é a maior sequência possível de carbonos. Vai de uma ponta, né, até a outra ponta. O carbono da carbonila precisa estar inserido na cadeia principal, então ele precisa fazer parte da cadeia principal, obrigatoriamente. Você numera essa cadeia, dando prioridade para a cetona. Como ela está mais para o meu lado esquerdo, eu vou começar a numerar desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos aqui um metil na posição 3, 3 metil. Você coloca aí as ramificações em ordem alfabética, mas só tem essa daí. Então, fica 3 metil. Por último, sempre, a cadeia principal, ela tem 9 carbonos. Então, você escreve non. O AN das ligações simples, não pode esquecer desse AN, certo? Não pode esquecer. E aí, a terminação das cetonas é ona, mas eu não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Por quê? Porque a carbonila precisa ser posicionada. Você precisa dizer aonde ela está. Aonde está a carbonila? Ela está na posição 4. Vem aqui. Então, eu vou quebrar a palavra 4, ona. Então, é por isso que eu digo que cetonas precisam ser posicionadas, porque elas têm essa mania, né, de ficar transitando aqui pela cadeia. Elas podem aparecer em qualquer posição, menos nas pontas. Então, pelo fato delas poderem ficar transitando na cadeia, então você tem aí, você pode ter, né, uma carbonila na posição 4, na posição 5, na posição 6. Então, como elas podem ficar se mexendo aí, a gente precisa posicioná-las, tá? É necessário posicionar. Sendo assim, o nome será quebrado, tá bom? Tranquilo aí, cetonas? De boa? Tá de boa? Ótimo. Mais uma função. Vou trabalhar aqui com éteres e
ésteres. Trabalhar aqui com a nomenclatura deles. Os éteres são representados pelo oxigênio. Você olha para o oxigênio e vê carbono de um lado, carbono de outro, você está diante de um éter. Como é que é feita a nomenclatura? Você isola esse oxigênio, isolou, então um jeito bem diferente de fazer a nomenclatura. O grupo menor, você vai colocar a palavra oxi, e o grupo maior, você coloca a palavra ano. Exemplo, CH3O, CH2, CH2, CH3. O jeito de fazer a nomenclatura dessa estrutura não é o mesmo jeito que nós estamos acostumados. Escolher a cadeia principal, parará, todo aquele negócio. Não é assim que você faz a nomenclatura dos éteres. É diferente. Como é que é feita? Você isola o oxigênio, isolou, tá? Literalmente. Olha os dois pedaços. O pedaço menor vai ganhar o nome oxi. Qual o pedaço menor? Aqui você tem um carbono e desse lado você tem 3. 1 é menor do que 3. Então, esse pedaço aqui é menor. Se ele é menor, o nome dele é met, né? Só tem um carbono. Met. Eu vou acrescentar o oxi, que é o metoxi. E o grupo maior é esse daqui, tem 3 carbonos. Eu olho na tabela, o nome 3 é referente ao prop, mais o ano. Então, o nome dessa estrutura é bem diferente do que a gente está acostumado. O nome dessa estrutura é metoxipropano. Então, nomenclatura, isola o oxigênio, grupo menor, oxi, grupo maior, ano. Tá? Independente do lado que eles estão. O grupo menor está, no caso, está do meu lado esquerdo, poderia estar do outro lado, não tem problema. O importante é você colocar grupo menor, ox, grupo maior, ano. Já a nomenclatura dos ésteres é diferente. Você vai ter esse grupo funcional aqui, ó, apareceu uma carbonila e apareceu um oxigênio. Então, você tem 2 oxigênios, ao contrário dos éteres, que você só tem 1. Nos ésteres, você tem 2, e eles estão ligados ao mesmo carbono. Como é que é feita a nomenclatura? Você isola esses oxigênios, e aí o lado que está os oxigênios, você coloca o OAto, de esse lado aqui, você vai colocar a ramificação no feminino, OAto de Ila. Vem aqui o tanto de carbonos que aparece na estrutura. Exemplo, CH3, CH2, C dupla O, CH2, CH3. Então, como é que é feito a nomenclatura? Isola os oxigênios, tá? Esse lado aqui, então nos ésteres, tem a história do lado. Esse lado tem 3 carbonos, 1, 2, 3. Não tem essa história de grupo menor e maior, igual aos éteres. Nos ésteres não tem isso. É um lado e o outro lado e pronto. Então, esse lado aqui dos oxigênios vai ganhar o OAto. Esse lado tem 1, 2, 3 carbonos. 3 é prop, né? Prop. Você coloca o an, propan e junta com OAto. Propanoato de... Esse outro lado é tratado como se fosse uma ramificação, porém no feminino. Então, você tem aí o etil, 2 carbonos, né? Etil. No feminino, etila. O nome dessa estrutura é propanoato de etila. Aplicação dos
Éteres. Os éteres antigamente eram muito usados como anestésicos, mas aí descobriu-se, né, que eles tinham efeito alucinógeno, então depois passaram a ser apenas utilizados como solventes em algumas substâncias. Já os ésteres, a aplicação deles, eles são flavorizantes. O que é isso? Eles simulam tanto a questão do sabor quanto a questão do odor. Então, se você tiver, por exemplo, uma balinha, um pirulito de uva, ele não é feito de uva mesmo, ele é feito com um dos ingredientes, né? Seria um éster. Esse éster, ele vai simular o sabor da uva e o odor da uva. Então, ele meio que falsifica para você aquele gosto. Ele imita. É um imitador de gosto e cheiro. Então, se você tem aí um pirulito, uma balinha, um suco artificial feito também com éster, então os flavorizantes que são a aplicação dos ésteres, eles vão imitar tanto o sabor quanto o odor de determinadas substâncias, morango, uva, pera, enfim, abacaxi, eles vão imitar o gosto e o cheiro. Essa é a aplicação deles. Não confunda éster com éter. No caso do éter, você só tem oxigênio, carbono de um lado, carbono do outro. Já os ésteres, você tem 2 oxigênios no mesmo carbono, certo? No mesmo carbono. E a nomenclatura dos dois é muito diferente. Vou interromper aqui a gravação. Nessa estrutura, nós temos aqui um éter. E aqui nós temos um éster. Também é necessário que a gente consiga diferenciar uma função orgânica de outra e identificar aquela função dentro da estrutura. Como é que é feita a nomenclatura? Isola aqui o O. O pedaço menor, esse daqui só tem 2 carbonos, et, mais o ox, etoxi. E o outro pedaço, obviamente, é o pedaço maior. 1, 2, 3, 4, 5. Pentano. E a outra estrutura, que é um éster. Você isola os 2 oxigênios. Esse pedaço aqui vai ganhar o OAto. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, X mais AN mais o OAto. Hexanoato de. E esse outro pedaço será tratado como se fosse uma ramificação, porém no feminino. Isso aí é um sec-butil, mas no feminino, sec-butila. Hexanoato de sec-butila. Deixa eu ver se vocês acertaram. Acertaram, muito bem. É exatamente isso. E prosseguindo aqui nas funções, eu vou falar também de mais 2 funções aqui bem importantes, que são as aminas. Eu vou falar das 2, uma do ladinho da outra, e as amidas. Aminas são representadas pelo nitrogênio, e ele pode aparecer assim, ou então assim, ou então assim. Lembrando que o nitrogênio faz 3 ligações, por isso que é importante você prestar atenção nisso aí. Então, nitrogênio, uma ligação mais 2 aqui, 3, uma ligação mais 2, 3, e as 3 aqui bem visíveis para você. Importante é você saber que amina tem nitrogênio, tá? Tem que ter o nitrogênio. As aminas, elas aparecem
aplicação delas, questão do cheiro do ovo não, do peixe, cheiro do peixe podre, é por conta das aminas. E outra aplicação das aminas é que elas aparecem na estrutura dos aminoácidos. Então, se você pegar um aminoácido, que faz parte da proteína, né? O aminoácido, ele tem um pedacinho dele, tem uma amina. Tem o grupo funcional das aminas. E também tem um grupo funcional do ácido carboxílico, por isso que o nome é aminoácido, porque tem amina e tem ácido carboxílico. Então, essa observação é bem importante. A nomenclatura das aminas é bem simples. Eu vou pegar aqui um exemplo. CH3, CH2, CH3H. Esse H tá aí só mesmo de H mesmo. Só de bobeira. Não vai influenciar em nada. Você isola o nitrogênio, certo? Ele é isolado. E aí você coloca os nomezinhos, esses nomezinhos aqui, como se fossem ramificações. Então, esse aqui é o metil, esse aqui é o etil, o hidrogênio, ignora ele aí, né? Ele está só mesmo para cumprir a questão das ligações. Nós colocamos essas ramificações em ordem alfabética, etil, metil, e o final, amina. Então, a amina, de certa forma, já que ela aparece no final da palavra, ela é tratada como se fosse uma cadeia principal, né? De certa forma. Você isolou o nitrogênio, isolou, e aí você vai colocando o nomezinho das ramificações que estão ao redor dele, tá? Então, no caso, só tinha aí o etil e o metil. Hidrogênio está aí mesmo, só mesmo para cumprir a questão das 3 ligações. Então, nomenclatura muito simples, muito fácil. Já as amidas, elas são representadas pelo C-O. Olha o C-O aparecendo de novo, carbonila. Então, a carbonila, ela aparece em várias funções orgânicas, mas aí dependendo da maneira que ela está naquela estrutura, ela vai mudando a característica daquela função orgânica. Se eu coloco um nitrogênio bem aqui, eu estou diante de uma amida. Pode aparecer assim, ou então pode aparecer assim, assim, ou então só mesmo o nitrogênio, respeitando as 3 ligações do nitrogênio. Então, eu tenho nitrogênio diretamente ligado ao carbono, que está diretamente ligado à carbonila. Nessa situação, eu tenho uma amida. Cuidado para não confundir com amina, porque a amina, ela só tem o nitrogênio ligado ao carbono normal e tal, né? Ela não tem carbonila no mesmo carbono que está ligado ao nitrogênio, ela não tem, ela só tem o nitrogênio, no caso da amina. A amida tem essa carbonila diretamente ligado ao carbono que está ligado ao nitrogênio, certo? Sempre respeitando a questão das 3 ligações aqui do nitrogênio. Mas aí, no geral, a gente representa assim. A nomenclatura também é muito fácil. Você vou pegar aqui uma estrutura, CH3, CH2, você escolhe a cadeia principal. Aqui eu não coloquei nem ramificação, mas se tiver ramificação, você numera normalmente, dando prioridade para o grupo funcional da amida. No caso, eu não coloquei. Tá aí a sua cadeia principal, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 é pente, mais o AN das ligações simples, e o final será
amida. Então, o nome pentanamida, tá? Então, tem essa diferença aqui para a questão da nomenclatura das aminas. São nomenclaturas diferentes. E eu vou interromper aqui a gravação novamente. Exemplos, nós temos aí o primeiro, é uma amina. Como é que é feito a nomenclatura? Você isola o nitrogênio, pode isolar, isola, e trata esses pedacinhos aí como se fossem ramificações. Então, você tem aqui um metil, outro metil e outro metil. São 3 metil aí. Então, nós temos o trimetil. E qual é o final que a gente usa para uma amina? É amina. Super criativo. Trimetilamina. Tá? Bem simples, terminação amina. Isola o nitrogênio e trata o restante, né, como se fossem ramificações, e você vai colocando em ordem alfabética, no caso, os nomes são iguais, então, trimetilamina. Aqui você faz do mesmo jeito, isola o nitrogênio. O hidrogênio não faz diferença na nomenclatura, não vai interferir. Esse daqui é uma ramificação chamada fenil. É uma ramificação derivada de um hidrocarboneto aromático, é derivado do benzeno. Quando o benzeno é tratado como uma ramificação, ele consegue vários nomes diferentes. Um desses nomes é o fenil. Então, você tem aí fenil e o final amina. Fenilamina ou fenilamina, como você quiser chamar. E essa outra estrutura, você tem aqui uma amida, porque eu tenho carbonila diretamente ligada a um carbono que está ligado ao nitrogênio. Então, você tem aí uma amida. Escolhe a cadeia principal, maior sequência possível de carbonos. Numera, porque você tem aqui uma ramificação, então se tornou necessário numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você dá prioridade para a amida. Você tem aí o etil na posição 6, 6 etil. Por último, a cadeia principal, que tem 9 carbonos. 9 é non, mais o an das ligações simples e o amida. Nonamida. Ficou tão estranho, né, o nome? Nonamida. Terminação amida, tá? Lembrando que as amidas, elas fazem parte das ligações peptídicas, que são as ligações que estão presentes ali entre os aminoácidos para formar as proteínas. Identifique as funções orgânicas presentes nessas estruturas. Aqui você tem uma carbonila, carbono de um lado, carbono do outro. Esse grupo aqui é o grupo funcional que indica a presença de uma cetona. Sem dúvida nenhuma, é uma cetona. Por quê? Porque é uma carbonila, lembrando que aqui é um carbono, né? É uma carbonila e ela está entre carbonos. Então, é referente a uma cetona. Aqui, nitrogênio. Não tem carbonila diretamente ligado a esse nitrogênio. Então, eu estou diante de uma amina.
Nessa estrutura, oxigênio, carbono de um lado, carbono do outro, é um éter. Bem aqui, cuidado. Aqui você tem oxigênio, carbono de um lado, carbono do outro que está ligado a uma carbonila. Então, como você tem um carbono ligado a uma carbonila e esse mesmo carbono está ligado ao oxigênio, isso aqui já é um éster. Professor, eu achei que era uma cetona, porque tem uma carbonila. Para ser uma cetona, teria que ser carbono de um lado, carbono do outro. Você tem até carbono desse lado, mas desse outro lado você tem um oxigênio. Então não tem como ser uma cetona, é um éster. C dupla O. Veja que eu tenho um éster aqui bem próximo de um éter. E desse lado, você tem aqui uma carbonila, carbono de um lado e nitrogênio do outro. Então não é uma cetona. Esse grupo aqui é um grupo só. É um grupo referente às amidas. Porque eu tenho um nitrogênio e nesse carbono que está ligado o nitrogênio, eu tenho uma carbonila. Então, esse grupo aí é referente às amidas. Eu vou finalizar a nossa gravação.